بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Depois de louvar e agradecer a Allah Azza wa Jal e mandar saudações para seu querido Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meus ilustres irmãos muçulmanos, inshallah, hoje irei deixar um conselho, e esse conselho vou pedir a Allah Azza wa Jalla que faça com que esse trabalho de din e de da'wah chegue muito longe, que Allah Azza wa Jalla aumente o nosso conhecimento e que Allah Azza wa Jalla faça com que esse nosso sacrifício, nosso esforço seja somente para o seu agrado, que Allah Azza wa Jalla que faça com que esse conhecimento seja um conhecimento benéfico que aumente o nosso conhecimento. A pergunta de hoje que eu tenho para vós é uma pergunta muito simples. A pergunta que eu tenho para vós é a seguinte: quem somos nós para interrogar, para questionar Allah? Quem somos nós para questionar Allah? Muitas das vezes, quando acontece algo conosco, quando morre o seu irmão muçulmano, a pergunta que você faz é: por que tinha que ser ele? Por que deve ser eu? Por que isso acontece comigo? Por que tem que ser eu? Por que não pode ser ele? Por que aquilo? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Até algumas das vezes, Allah Azza wa Jalla, quando Allah Azza wa Jalla diz que álcool é haram, você pergunta, nós muçulmanos perguntamos por quê? Quando Allah diz faz 5 salah, você pergunta por quê? Quando Allah diz não consome a carne do porco, você pergunta por quê? Não tem o porquê perguntar a Allah. Quem somos nós para perguntarmos a Allah? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Allah diz o quê? Ele diz no Corão, nós somos perguntados, mas ele, ninguém deve perguntar a ele. Nós merecemos ser perguntados, sim, merecemos ser perguntados por Allah, porque Ele que é o nosso Criador. Agora, nós não podemos perguntar a Allah, Ele que é o nosso Criador. Com que razão, com que autoridade a gente tem para perguntar a Allah Azza wa Jalla? É obrigação de todo aquele que entrou no Islã, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. O Islã é o quê? Muitas das vezes, quando nós perguntamos, irmãos muçulmanos, o que é Islã, as pessoas vão dizer que não, o Islã quer dizer paz. Não. Islã quer dizer submissão. Grandes álimas dizem nos seus livros: Istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahla. E isso é que é o Islã. Essa é que é a definição do Islã. Istislamu lillahi bit-tawhid é você submeter-se ao único Allah Azza wa Jalla bit-tawhid, com tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, você entregar-se somente para a sua obediência. Não pode obedecer outro. Somente ta'a lillah, obedecer a Allah, obedecer o único Allah. Wal-bara'atu min ash-shirk wa ahla, obedecer a Allah também não é suficiente, mas também deve ficar longe do shirk e daqueles que praticam essa maldade, esse pecado de shirk, ficar longe deles. O Islã é submissão. Se você entra nessa religião, ninguém te obrigou. Na verdade, quando eu pergunto a qualquer um, alguém te obrigou para entrar no Islã? A pessoa vai dizer não. Alguém te obrigou, pôs uma arma, pôs katana, alguma coisa para você poder entrar? Não. Como é que entrou? Entrei por livre, espontânea vontade. Agora eu pergunto, você entra na religião de Allah por livre, espontânea vontade? Alhamdulillah. Entrou? Não é isso? Depois de entrar, por que você deve andar a questionar? E da mesma forma, quando hoje em dia, eu e vocês temos uma mulher na nossa casa, e essa mulher não obedece aquilo que nós obrigamos ela para obedecer. Mandamos para ela vestir, ela veste-se mal. Mandamos para ela fazer um trabalho, faz ao contrário. Ainda mais quando você fala com ela, ela questiona-te: por que isso, por que aquilo? Você vai chamar essa criança do quê? Vai chamar essa mulher do quê? Vai chamar essa mulher de uma mulher mal criada. Mal criada. Por quê? Ela está te perguntando: por que isso, por que aquilo? Agora eu pergunto a gente. A gente perguntamos a Allah: por que isso, por que aquilo? Por que isso, por que aquilo? Allah diz no Corão: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la ikraha fi din, kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Não há obrigação. Não há obrigação. Na verdade, a palavra la ikraha fi din não é bem obrigação. Não é bem obrigação, mas sim é compulsão. Não há compulsão na religião. Não há compulsão na religião. Kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. O certo está claro, o errado também está claro. Allah deixou tudo claro. Então aquela pessoa que entrar no Islã, ninguém deve obrigar ele. Se entra no Islã, alhamdulillah. Se negar, inna lillah. No tempo de Nabi, aconteceu assim. Aconteceu. Alguns já aceitaram o Islã, alguns negaram. Então você quando entra no Islã, e eu quando estou nessa religião islâmica, tenho que pôr algo na minha mente que eu estou nessa religião
para obedecer, não para perguntar, não para questionar. Ajib, wallah, a parte mais estranha de nosso comportamento errado que nós temos. A gente quando vai para o hospital, esse é um exemplo muito bom que dá para a gente poder entender. A gente quando vai para o hospital, chegamos lá, encontramos um doutor ou um enfermeiro. Nós chegamos lá, o doutor vai te perguntar qual é o teu nome. Você não vai perguntar ao doutor qual é o nome dele, não. Porque você sabe que o doutor nunca vai querer mal para ti, mas sim quer te ajudar. Você diz, meu nome é tal fulano. E o doutor pergunta, o que você sente? Você diz para ele, sinto isso, sinto aquilo. E o doutor escreve, te dá um papel pequeno, que é uma receita. Você leva aquele papel que o doutor te deu, vira 3, 4 vezes e você não consegue ler nada ali. E você não pergunta ao doutor, doutor, o que você escreveu aqui? Porque tem medo dele. Nem o nome dele não perguntou, porque tem medo dele. Vamos lá ver, você não pergunta ao doutor o nome, não pergunta o que escreveu ali. Na verdade, somos poucos que conseguimos ler o que o doutor escreveu naquela receita. Poucos de nós. Você vira para a direita, vira para a esquerda, você não vai conseguir ler, talvez vai conseguir ver um P ou um T, alguma coisa, ou um C, algo muito difícil que não vai conseguir compreender o que aquilo quer dizer. Vai levar o papel, depois de levar o papel, vai levar para a farmácia. Quando chega na farmácia, aquele senhor que trabalha lá na farmácia, fármaco nesse caso, vai pegar aquele papel, nem um minuto não vai levar. Alguns segundos, ele vai levar, entregar o paracetamol, vai entregar isso, vai entregar aquilo, vai dar todos os comprimidos que o doutor indicou ou escreveu naquele papel. Você vai levar os documentos até o Allah, o Ajib, o homem da farmácia, o fármaco nesse caso, vai te dar comprimidos que você nunca viu nem na sua vida, porque ele está seguindo o que vem escrito. Está seguindo o que vem escrito no papel. Ele vai te dar comprimidos que você nunca viu na vida, porque você está desesperado, está doente, você vai carregar o plastiquinho de comprimidos, vai ir até na sua casa, vai consumir aqueles todos os comprimidos, vai tomar todos os comprimidos. Por que você não perguntou ao homem de farmácia, o fármaco, será que aqui não me deram um veneno? Não perguntou. Por quê? Porque tenho medo. Tenho medo. Subhanallah, você tem medo do ser humano, mas não tem medo de Allah. O ser humano não pergunta a ele. Quando você não consegue ler, a gente não pergunta ao ser humano, será que aqui não tem veneno? Será que o doutor não me deu veneno? Será que esses todos os comprimidos aqui é para eu tomar? Não, você engole todos os comprimidos porque você acredita que o doutor quer o bem para ti. E Allah Azza wa Jalla, quando diz, não consome álcool, você pergunta por quê. Quando Allah diz, faz 5 salá, você pergunta por quê. Quando Allah diz, não consome carne do porco, você pergunta por quê. Você pergunta a Allah por quê aquilo, por que isso, por que aquilo. Mas o doutor, você não tem coragem de perguntar. Tem medo de um ser humano como você, mas não tem medo de quem é o criador do ser humano. Subhanallah, meus irmãos, vamos deixar de perguntar, questionar. Estamos nessa religião para obedecer, não para perguntar nada a Allah. Estamos aqui para ouvir e obedecer. Sama' al-ta'a, ouvir e obedecer, não questionar Allah. Carne de porco é haram? Alhamdulillah, aceito é haram. Aceito é Allah, estou aqui para obedecer, vou seguir. Beber é haram? Não vou beber, ya Allah, estou aqui para obedecer. Faz 5 salá, ya Rabbi, estou aqui para obedecer. Vou fazer 5 salá, ya Rabbi. Nós temos que estar sempre para obedecer a ordem de Allah e afastar-se daquilo que Allah nos proibiu. O Islã obriga isso, o Islã ensina isso. Então nós não podemos perguntar a Allah. Nós temos que ser aquelas pessoas que ouvem a ordem de Allah e obedecem. Ouvem aquilo que Allah proibiu e ficamos longe daquilo. Não questionamos, não perguntamos. Se algo de errado dá errado na nossa vida, algo de errado acontecer na nossa vida, não temos que perguntar por que tinha que ser eu. Allah sabe quem merece e por que merece. Em que tempo merece? Allah sabe. E Ele sabe o que Ele faz. Allah sabe de tudo o que acontece conosco. Então não temos por que perguntar a Ele. Ele é que sabe o que nos dá. Ele sabe o que acontece conosco. Porque Ele é que é o nosso Criador. Temos que ouvir e obedecer o pouco, o muito que nos deu. Doença, saúde, agradecer a Allah por isso. Não pergunta por que tinha que ser eu. Não pode perguntar a Deus isso. Porque tinha que ser Ele. Porque levaram a Ele. Tinha que ser o meu irmão a morrer. Não eu, não ele a morrer. Quer dizer, você não é você que decide. Você não decide para Deus. Deus decide o que Ele quer. Deus dá a quem Ele quer. Deus leva a quem Ele quer. Porque Ele que dá a vida e que dá a morte. Ele que dá risco, Ele que tira o risco. Que Allah Azza wa Jalla nos faça entre aqueles que não perguntam a Ele por que isso, por que aquilo. Nós temos que ouvir e obedecer. Que Allah nos faça entre aqueles que não perguntam a Ele. Que Allah nos faça entre aqueles que ouvem as suas obrigações e seguem. Que Allah nos faça entre aqueles que afastam-se do haram. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.